A gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso de solução, né? Nosso, a série de vídeos, né, sobre solução, que a gente vai com o planejamento aí de abordar todos os aparatos, né, e as técnicas de solução in vitro, né? Até em sílico também, no final a gente vai fazer uma discussão a respeito de solução em sílico. É, a gente tinha parado numa etapa que a gente estava falando sobre meios, né? Volumes de meios, e é mais comum utilizar volume de 500 a 1000 ml, conforme a gente comentou já, né? E essa informação a gente obteve ela no guia 14 da Anvisa. Volumes menores, né? A gente pode também utilizar, por exemplo, mini cubas de 100 a 250 ml. Pode usar mini pás, né? Mini pás é menos comum. Se a gente usar esses aparatos, mini cuba, mini pás, a gente precisa ter uma boa justificativa. Não é simplesmente ir usando, né? Tem uma aceitação, mas tem uma restrição, tem que saber justificar, né? E quando você usa essas cubas muito pequenas, às vezes você tem comprimido, é para quando você tem comprimidos, por exemplo, um hormônio que tem uma dosagem muito baixa, aí a concentração vai ficar muito baixa dentro da cuba, né? E aí você não consegue ter uma detecção adequada na cromatografia, né? No seu sistema cromatográfico, então também se você for ler direto no espectro, às vezes você não vai ter uma leitura legal, e aí com a justificativa você pode usar volumes menores. É mais comum usar volume de 900, né? Então 500, 900 e 1000 é o mais comum. Existe um artigo, né, que ele traz sobre a utilização de minicubas. Está na revista Dissolution Technologies. Se você colocar, digitar lá, você vai encontrar facilmente, né? E volumes maior que 1 litro também são utilizados. Você pode utilizar. Existe no mercado cuba de 2 litros, de 4 litros. É utilizado para substâncias que são pouco solúveis, né? Muito pouco solúveis. São bem aceitos, né? Mas é necessário justificativa adequada, né? No USP3 a gente trabalha com 250 ml. Já usei o USP3 e a gente usava sempre 250 ml. Já existe um outro aparato similar, que a gente vai discutir mais na frente, que usa volume menor, né? Rotação é outro aspecto importante, que a gente usa para par de 50 a 75. Se você pode usar 100, pode, mas com justificativa. Com par você usa 25 a 50 para suspensões, né? De preferência 25, mas se você usar 50, tudo bem. Para sexto, que é o aparato 1, a gente precisa usar de 50, a gente pode usar de 50 a 100 e às vezes 150 com a justificativa, sabendo justificar, pode ser aceito um volume de até uma rotação de até 150 RPM. Os outros aparatos, por exemplo, o aparato 3, o aparato 4, é diferente a medida da equivalente à rotação. A gente vai discutir isso depois com mais detalhes, que vai depender de outros fatores, né, importantes, mas a gente vai discutir depois, quando a gente chegar nesses aparatos. No guia 14, ele recomenda sexta, que é o método 1, né, do aparato 1, para forma farmacêutica de liberação imediata, prolongada, retardada, formas farmacêuticas flutuantes. Então, se o seu comprimido flutuou, põe uma cesta, né? Por exemplo, você tem uma cápsula, usa cesta, né? Ou então você usa uma âncora. Uma âncora
também dá certo. Pá com âncora, que a gente vai ver o que é daqui a pouco. Então, o método 2, pá, né? Então, é forma farmacêutica de liberação imediata, prolongada e retardada. Cilindro alternante, que é o método 3, a gente usa para liberação prolongada, estudo de perfil de solução, dependente de variação de pH, né? A gente vai entender o que é, e é muito importante. A principal característica desse aparato é justamente essa possibilidade de mudar o pH. Depois a gente mudar o pH durante o processo de solução. Depois também a gente tem a célula de fluxo contínuo, que é chamado de aparato 4. O aparato 3 é bem conhecido como biodies e o aparato 4 como célula de fluxo. A gente pode avaliar IFA, pode fazer coisas que às vezes tem degradação, né? Quando é necessário alterar pH, você pode fazer de pomada, de creme, de implante, de tudo. Você faz quase de tudo com o aparato 4. O aparato 4, eu gosto mais do aparato 3 e 4. Se for para qualquer finalidade de pesquisa, eu tenho uma maior confiabilidade no 3 e no 4. Entre esses aparatos mais comuns, assim, do capítulo 711 da USP, né, que só tem esses 4, né? Para pesquisa é o 3 e o 4 que eu tenho preferência, né? Porque eu já utilizei, vi o quanto é importante, o tanto de conhecimento que tem por trás disso, quando você vai falar de bioequivalência, por exemplo, a previsão de uma bio, né? A gente vai falar com bastante detalhe. O USP 3 e 4 a gente vai discutir bem discutido, com bastante detalhe, vai demorar o tempo que for necessário, ter que abordar a bioequivalência de alguma forma, revestimento, porque um comprimido às vezes pode liberar diferente, formulação, aí depois a gente vai passar para pré-formulação, tudo isso para a gente entender a dissolução e interagir esse conhecimento aí dos aparatos com a formulação, né? É, para quando que a gente faz dissolução? Para que tipo de forma farmacêutica eu preciso fazer dissolução? É para formas farmacêuticas que precisa ter uma liberação. Por exemplo, um injetável. Por exemplo, um injetável, vou fazer a pergunta, um injetável, ele precisa ter liberação e vai liberar não, ele já está, você não tem uma forma farmacêutica que vai ter a liberação do ativo injetável, normalmente, né? Um injetável, uma solução injetável. Então, a solução injetável, o ativo já está solubilizado, ele já está biodisponível, você não precisa, né? Então, injetável geralmente não é comum fazer, principalmente soluções, né? Comprimidos a gente precisa fazer, mas vai depender também, depende do comprimido. Um dispersível, por exemplo, às vezes você faz simplesmente uma desintegração. Cápsula, suspensões orais de base aquosa, suspensões orais de base oleosa, implantes, cremes, pomadas, géis, supositório e adesivo. É muito comum fazer dissolução nessas formas farmacêuticas. Para quais tipos de forma farmacêutica não precisa fazer dissolução? Então eu trouxe aqui injetáveis, soluções orais, eu vou tomar um xarope. Xarope não precisa de solução. Uma solução oral que não seja suspensão, né? Uma suspensão já precisa. Comprimidos dispersíveis, não precisa fazer só desintegração, entre outras, né? A gente falou aqui das mais comuns. Uma outra coisa, eu vou fazer uma pergunta: qual a diferença de perfil de solução e de solução? Por que eu preciso fazer um ou outro? Então, quando a gente precisa liberar um produto, no controle de qualidade, lá na estabilidade, né? Geralmente a gente faz uma dissolução comum, pode ser de um ponto ou mais, né? Então, assim, é um tipo de solução mais simples. Já quando eu preciso conhecer melhor a formulação, aí geralmente eu faço um perfil de solução. Eu preciso entender a performance da liberação em relação ao tempo, né? E comparar um produto com outro. Então eu posso fazer um perfil de solução. A comparação in vitro de produtos,
Você pode verificar, por exemplo, se o método discriminativo, né, se o método de solução, você vai avaliar o perfil de solução. Equivalência farmacêutica também, né, a gente vai estar fazendo o processo de solução, né. Até trouxe aqui essa foto, muito interessante, porque a gente deve armazenar os comprimidos de forma adequada, né? E esse é muito comum a gente ver as pessoas usar isso aqui, eu já vi, mas eu recomendo não guardar comprimido dentro desse tipo de embalagem aqui, né? Porque por causa da umidade do ambiente, e aí pode interferir na dissolução do seu medicamento, por exemplo, pode interferir na cápsula, que aí vai dificultar a liberação, então não é recomendável você guardar comprimido, cápsula dessa forma. Uma outra coisa importante são os aparatos de solução. A gente vai discutir aqui alguns aparatos, né? Esse equipamento é chamado de dissolutor. Nesse solutor a gente pode fazer diversos tipos de solução. Mais comum a gente usar ele para fazer esse tipo de solutor, para fazer as análises no aparato 1, 2, por exemplo. Você pode pôr dissolução intrínseca, pode fazer com ele. Você pode usar o cilindro rotacional, que é tipo um cilindro, você põe o adesivo nele, aí você faz a análise, né? E a gente vai citar aqui alguns aparatos, né? Vai começar a falar sobre esses aparatos que pode ser usado com esse equipamento. É o aparato 1, um deles. Então aqui nessa arte que a gente está vendo, no final dela encontra-se o aparato, que é isso. O comprimido vai aqui dentro. Essas dimensões são todas especificadas nas farmacopeias. Aqui está uma foto, né? Essa cesta inclusive está com um detalhezinho aqui, ó. Está um pouquinho torta, não é recomendável, né? A gente está vendo um pouco de bolha aí no meio. Se desse para deaerar ele antes seria bom também, né? Beleza. E depois a gente tem outro aparato que é o par. Esse é o par. No final aqui da arte, no final da arte a gente tem, aqui a gente tinha o cesto. Agora aqui a gente tem a par. As especificações também são todas definidas. E a âncora, que é uma âncora que você usa quando você estiver usando o par, né? Se você não quiser usar o cesto, você pode usar o par com âncora. E aqui a foto do aparato par. Aqui tem um comprimido. Esse aparato vai rodar, vai girar, né? Aqui mais ou menos do ponto médio entre a superfície do meio até aqui a beirada da par, essa região da par, vai ser o ponto que você coleta a sua amostra, né? Nos tempos definidos. O aparato par a gente usa muito com comprimido, com cápsula e suspensões principalmente, né? Se for cápsula, você vai usar âncora. As rotações nós já discutimos, né? Tanto para suspensão quanto para comprimido, né? E esse aparato pode ser adaptado para dissolução intrínseca. Essa farmacêutica boiar usa o cesto, né? E pode formar coning. Se formar, a gente precisa usar o pico e vessel, ou a gente pode, por exemplo, usar cesto. A gente vai discutir isso já, né? Dando continuidade, a gente vai continuar a discussão sobre esses aparatos, né? Muito obrigado, até breve.